Bom, nós estamos na série de palavras, disciplina espiritual, e hoje nós vamos encerrar essa série. Nós queremos que o Senhor Ele nos deu o entendimento de que nós precisávamos iniciar o ano como igreja, entendendo cada uma dessas disciplinas, para que nós pudéssemos viver uma vida de igreja. Mas não só de igreja quando nós falamos de uma igreja local, mas de uma igreja nós sendo a igreja. Nós nos tornando a igreja santa, a igreja irrepreensível, a igreja em santidade, uma igreja que busca estar cada dia mais parecida com a igreja que o Senhor vai vir buscar quando Ele retornar. Então nós cremos que o Senhor Ele nos deu esse direcionamento para trazer essas palavras de uma vida de disciplina espiritual. Então desde janeiro nós estamos aí falando de várias disciplinas. E hoje, como é a última disciplina, eu acredito que vale a pena nós trazermos um pouquinho, recapitularmos um pouquinho de tudo aquilo que nós ouvimos. Então eu queria que você que tivesse com papel, com caneta, que você anotasse, se talvez você perdeu alguma disciplina durante esse tempo, anotem isso, para que vocês possam meditar em tudo aquilo que nós venhamos falando, porque nós acreditamos que tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito em nosso meio é algo que Ele tem estabelecido na igreja. E é maravilhoso porque vira e mexe a gente ouve um pastor que a gente admira, que a gente segue, que a gente conhece aquilo que tem sido pregado em suas igrejas. E é maravilhoso quando a gente ouve e a gente vê que estão falando a mesma coisa, irmãos. É maravilhoso porque a gente entende que a igreja, ela está indo para o mesmo lugar. E nós estamos indo para o mesmo lugar. Amém? Nós estamos indo para um alvo, que é Cristo, que é a vontade de Deus. Então é maravilhoso quando a gente vê esse alinhamento do céu sobre a igreja de Jesus. Então, eu queria começar com a primeira palavra que o Kleber, o pastor, trouxe uma palavra. Ele veio explicando um pouco sobre o que é disciplina. Mas eu queria já iniciar com a primeira palavra que o Kleber trouxe, que foi a disciplina espiritual da palavra. Amém? A disciplina espiritual da palavra, ele iniciou usando 2 Timóteo 3,16. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, se você quiser anotar. Então a primeira palavra foi a disciplina da palavra, a palavra do Senhor. E 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então aqui Timóteo, Paulo está falando a Timóteo que toda palavra ela é totalmente inspirada por Deus. E o Kleber usou vários textos onde falava da importância de nós usarmos a palavra. E toda vez que Jesus, o próprio Jesus, usou a palavra quando ele estava no deserto. Quantos lembram disso? Então ele dizia assim, porque diz a palavra. E se nós olharmos todo o Novo Testamento, nós vamos ver que o próprio Jesus, ou os próprios apóstolos, eles sempre usavam a própria palavra para testificar a palavra. Então eles iam lá, eles falavam, porque eis que diziam os profetas. Então ele vinha com a palavra. Porque eis que meu pai disse. Então ele veio com a palavra. Então por que é importante nós termos a palavra como disciplina espiritual? Irmão, porque não tem como amar a Deus e não amar a palavra. Se nós dizemos que amamos a Deus e não conseguimos gastar um tempo de leitura com a palavra, não tem como, porque eu não tenho como amar a quem eu não conheço, e eu só conheço a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, ela foi entregue para que nós possamos conhecer de Deus. A palavra de Deus ali, ela está recheada de instruções que Deus estabeleceu para o seu povo.
um plano perfeito. E um plano em qual nós estamos inseridos está na palavra. Muitas vezes nós estamos perdidos sem entender o que fazer, como fazer, quem nós somos, sem propósito, porque ainda nós não temos a palavra de Deus como um plano, o plano de Deus como o nosso próprio plano. Então nós precisamos entender que a palavra, ela é a base para tudo na nossa vida, irmãos. Por isso que a palavra, nós iniciamos as disciplinas espirituais com a palavra. Porque não tem como nós falarmos nada de Deus e nada sobre Deus sem a palavra de Deus. Não tem como nós entrarmos aqui, cantarmos sem que a palavra seja a canção. Não tem como nós ministrarmos sem que a palavra seja a ministração. Não tem como nós evangelizarmos se a palavra não for o intuito do meu evangelho. Então a palavra, irmãos, para nós que somos cristãos, ela tem que ser a base de tudo. Pastor, o que eu faço? O que diz a palavra? O que eu tenho que fazer? O que diz a palavra? Pastor, eu tenho algo no meu trabalho, mas eu estou com dúvida. O que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz que sim, é sim. Se a Bíblia diz que não, é não. Então, irmãos, a palavra ela tem que ser algo que tem que estar cravado em nosso coração. A palavra ela tem que ser algo que a gente tenha que... A palavra, João, né, fala que nós precisamos comer a palavra do Senhor. E uma das coisas que eu tenho feito no meu devocional é: Senhor, me ensine a amar a sua palavra. Porque muitas vezes, irmãos, nós lemos a palavra sem amor. Eu já li muitas vezes a palavra sem amor. Como assim? Por obrigação. Porque eu sou crente, porque eu tenho que ler a palavra. E muitas vezes nós vamos fazer dessa maneira. E no começo às vezes é assim. Mas uma coisa que eu tenho orado e pedido é: Senhor, que eu leia a tua palavra com amor. Porque, irmão, se nós pararmos para pensar o tanto de homens e mulheres que sofreram, que morreram, que pagaram um alto preço com o seu próprio sangue para que essa palavra hoje estivesse na nossa mão, nós daríamos mais a valor às palavras. Então a palavra do Senhor, ela tem que ser algo que nós venhamos olhar e falar assim: Pai, tira todo o peso. Porque a gente sabe que às vezes quando a gente vai ler a palavra, dá um cansaço, não dá, irmãos? Vamos lá, vamos ser sinceros. Tem gente que fala que estou com sono, não consigo dormir, vou fazer o quê? Vou ler a palavra, irmão. Pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque a palavra, ela tem que ser aquilo que nos desperta, não aquilo que nos faz dormir. A palavra tem que ser aquilo que fala assim: meu Deus, já são 2h da manhã, eu não consigo dormir, porque a tua palavra, ela está mexendo comigo, ela está corroendo a minha alma, ela está transformando o meu ser, ela está sendo um espelho que reflete o meu pecado, e eu entendo isso, Pai. Que palavra poderosa. A disciplina da palavra, ela tem que ser algo diário na nossa vida e algo transformador. Quantos estão me entendendo? Por isso que Timóteo fala que ela é útil para o ensino. Ela nos ensina como devemos viver. E ela é para repreensão. Ela nos repreende de quem nós somos, porque nós somos pecadores. Então quando nós olhamos a palavra, lá nós vemos o nosso pecado e vemos um Deus poderoso e misericordioso que nos ama, que nos sara, que nos cura e que morreu na cruz para nos salvar apesar de nós. Ela é para correção e para a instrução da justiça. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Que maravilha. Então, se eu posso dizer algo para vocês, a partir de hoje, toda vez que você lê a palavra, fala assim: Senhor, não permita que eu sinta sono. Não permita que eu me dispersa. Não permita, Senhor, que sejam apenas palavras, mas que seja o próprio Senhor falando comigo. Faça a amar mais a tua palavra, Senhor. O salmista falava: eu amo
a tua palavra. O salmista dizia: eu amo a tua palavra. E entrando na palavra, irmãos, quando nós temos esse amor pela palavra, nós começamos a olhar a palavra de outra maneira. Nós começamos não somente a ler a palavra, mas nós meditamos na palavra. E meditar, irmãos, é totalmente diferente de ler a palavra. Quantos estão experimentando a meditação na palavra? Depois que foi pregado sobre a disciplina espiritual. Se você está vivendo já esse tempo de meditação e não apenas só de leitura da palavra, você vai ver o quanto é transformador. Porque é exatamente isso. É eu olhar e eu meditar. É aquilo fazer parte da minha vida. A palavra, quando ela medita, ela vai inculcando na nossa mente. Ela vai entrando na nossa mente e parece que aquilo que a gente leu no início do dia vai decorrendo do dia todo. Quantos viveram isso nesses dias? Parece que aquilo que você leu na palavra, que você estava meditando, foram acontecendo coisas que você falou: é aquilo que eu li. Porque a palavra do Senhor diz, porque a palavra do Senhor é, e nós meditamos na palavra. E o salmista, ele fala exatamente isso em Salmos 1:1. Ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita o que, irmãos? De dia e de noite. De dia e de noite. Por quê? Porque há uma satisfação. Há algo satisfatório. Há algo que mexe não apenas com aquilo que ele quer, mas aquilo que ele deseja, irmãos. Eu amo um livro, eu sempre falo dele. Quem puder, leia. Você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. Irmãos, acho que todo crente tinha que ler esse livro. Você é aquilo que ama. Eu tenho ele, se alguém quiser emprestado, eu empresto desde que me devolvam, irmãos. Olha que eu tenho ciúmes dos meus livros. E esse livro, ele fala exatamente disso. Ele fala de desejos, que nós amamos aquilo que nós desejamos. E por que muitas vezes nós não amamos a Bíblia? Porque nós não desejamos a Bíblia. Nós não acordamos com desejo de ler a Bíblia. Ai, que desejo que eu estou de ler a Bíblia hoje. A gente não acorda assim, irmãos. Ainda não, mas nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. E quem chegou lá, irmãos, vocês estão na glória, amém? Nós precisamos criar esse desejo, essa vontade, esse anseio de chegar o momento do nosso devocional para nós lermos a palavra e meditar nela de dia e de noite. Que nós possamos fazer isso. Essa é a segunda disciplina espiritual. Então que nós possamos viver ela. A terceira disciplina espiritual é: se eu leio a palavra, porque eu amo a palavra, eu medito na palavra, consequentemente eu vou conhecer quem eu estou adorando. Então não adoro mais a Deus como eu adorava antes. Eu começo a adorar a Deus de uma maneira diferente, porque agora eu conheço. Não daquilo que eu ouvi falar, mas daquilo que eu estou experimentando dele. Através da palavra, através da meditação. Eu olho a palavra e lá está escrito: quão grande é o Senhor. E eu começo a pensar: quão grande é o Senhor. Quão poderoso é o Senhor. Automaticamente a gente começa a adorar. Quão grande é o meu Deus. Eu sou assim, irmãos. Eu vou lendo a palavra, já vou ligando no louvor. Por quê? Porque eu olho para Deus. Veja a sua grandeza. Eu não estou adorando qualquer Deus. Eu estou adorando um Deus que é grande. Um Deus que é poderoso, um Deus que é dono dos céus e da terra e que fez o universo e tudo está no domínio de suas mãos. Eu adoro um Deus que é dono de tudo, um Deus que morreu, que enviou o seu filho para morrer e que ressuscitou, um Deus que está sentado no trono, é um Deus que vai vir e que vai vir nos buscar. Eu não adoro qualquer Deus, eu adoro a Deus. Não é qualquer Deus. Existe um entendimento maior.
E quando eu tenho esse entendimento, quando eu entro na igreja, eu entro também com um entendimento diferente. Eu não estou vindo ao culto para só receber, porque Deus é tão bom que Ele nos dá. Mas eu estou vindo para dar. Eu estou vindo para dar algo ao meu Deus, porque Ele já deu por mim. Então eu estou dando para Ele. E mesmo Ele já tendo dado, eu dando, Ele também me dá. Irmãos, que maravilha. Mas o propósito por eu estar aqui é porque eu reconheço que existe um Deus grande, que Ele é dono da minha adoração, Ele é dono do meu louvor, Ele é dono do meu tempo, Ele é dono de mim. Então é por isso que eu estou aqui adorando a Ele. E quando nós entendemos isso, nós vamos para Salmos 47, 6 a 7, que diz: cantei louvores a Deus, cantei louvores ao Rei, cantei louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, e cantei louvores com entendimento. Então eu não canto mais simplesmente louvor, eu canto com entendimento. Começa a filtrar os meus louvores, irmãos. Eu não canto mais qualquer louvor, eu canto com entendimento. Começo a ser até mais criterioso com aquilo que eu ouço, não é assim? Eu não ouço mais qualquer louvor. Sabor de mel, nem pensar. Amém? Por quê? Porque eu começo a ter entendimento. Eu começo a olhar para o louvor e falar assim: aqui tem a palavra. Aqui tem a palavra. Esse louvor faz sentido para o Senhor. Esse louvor exalta o Senhor. Porque muitas vezes nós cantamos louvor que exalta nós. Irmãos, louvor que exalta nós, irmãos, por favor, você não está cantando com entendimento. Você está cantando uma música. Você não está cantando um louvor. Porque o louvor é para adorar e exaltar ao santo nome de Deus. Amém? Então, eu tenho a palavra, eu medito na palavra, eu conheço ao Senhor, eu adoro a Ele com entendimento. E quando eu tenho entendimento, irmãos, tudo começa a mudar. A minha oração começa a mudar. E essa é a quarta disciplina. A minha oração não é mais uma oração rasa. A minha oração, ela começa a ter profundidade, porque eu sei a quem eu estou orando. Eu estou tendo intimidade com Deus Todo-Poderoso. Eu estou tendo intimidade com Deus que enviou seu Filho para que o véu fosse rasgado. Que antes homens tinham que pagar sacrifícios, fazer com que animais fossem mortos para que pudesse ter acesso ao Pai. Mas agora eu não preciso mais disso, porque Deus me deu acesso. Então quando eu entro em oração, eu entro com vontade, porque um preço foi pago. A minha oração começa a ter mais sentido. Eu começo a buscar a Deus com sentido. A palavra diz: vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedem de acordo com a tua vontade, com seus desejos. Então eu começo a entender a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu tenho o quê? A palavra. Quando eu tenho a palavra, a minha oração muda, porque eu não oro as minhas vontades, eu oro o quê? A vontade de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras. Orando o quê? A palavra. Eu oro a palavra. E os discípulos, em Lucas 11, eles viam Jesus orando. E eles viam Jesus orando. Jesus, ele tinha a disciplina da oração. E aquilo chamou tanto a atenção dos discípulos, que lá em Lucas 11 eles falam o quê? Mestre, me ensina a orar. A forma como Jesus orava era algo tão poderoso, que chamava tanta atenção dos discípulos, que os discípulos falaram: me ensina a orar. Jesus, ele era carpinteiro, e eu não vi em nenhum momento os discípulos pedindo para ele ensinar a carpir, a carpintar. Não vi. Por quê? O que era mais poderoso que eles viam, irmãos? A oração. O que as pessoas estão vendo em nós, irmãos? Será que as pessoas estão olhando mais para aquilo que a gente tem, daquilo que é externo, ou aquilo que é interno? Será que as pessoas estão olhando para nós e falando assim: ei, me ensina a orar? Será que as pessoas estão olhando para mim e falando: eu quero ir na reunião de oração, eu quero ir com você,
porque eu vejo a tua vida é uma vida que exala oração, exala adoração. Eu quero viver isso. Os discípulos viam isso em Jesus e pediu isso: ensina-me a orar. Talvez é isso que nós estamos precisando pedir para o Senhor. Talvez ainda com 2, 3, 4, 5, 10 anos de igreja, ainda nós não sabemos orar a vontade de Deus. Mas que Deus, Ele nos ensine, amém? E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos aprendendo com Ele, amém? A quinta disciplina espiritual é a disciplina do jejum. Uma disciplina que é uma das disciplinas que são mais deixadas, né? Vamos se dizer assim. Vamos se dizer que mais deixadas até mesmo de falar. No dia que o pastor ele pregou sobre a disciplina do jejum, um irmão falou: nossa, eu nunca fui numa igreja que eu ouvi pregando sobre jejum. Porque eu lembro que até na hora que o pastor ia montar a palavra, ele falou: nossa, que difícil trazer uma palavra só sobre jejum. E na hora foi decorrendo e é maravilhoso. O jejum ele tem que fazer parte da nossa vida. O jejum ele tem que estar no nosso meio. Em Lucas 5,33, os discípulos, né, algumas pessoas falam: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então, irmãos, enquanto Jesus estava presente com os discípulos não precisavam jejuar. Mas ele estava falando: ó, em um momento o noivo será tirado. Eu não estarei mais aqui. Aí sim vocês vão precisar jejuar. E vocês jejuarão até que ele venha. O nosso jejum, irmão, é eu falando para o Senhor: tira de mim todas as vontades desse mundo e coloque a minha vontade no Senhor. Então o jejum ele é algo que começa a mexer com a nossa carne. E mexe, irmãos. Eu sem comer, Jesus amado, mexe com a minha carne. Então Jesus molda a gente no jejum. O jejum ele é para o quê? Modificar aquilo que há em nós. Por isso que nós precisamos ter uma vida de jejum. Eu não vou perguntar para os irmãos quem está jejuando, porque ontem teve ceia e todo mundo jejuou, amém? Nós estamos jejuando todas as ceias, então eu não vou perguntar, porque eu creio que todo mundo jejuou, amém? Então essa é a quinta disciplina. Essas disciplinas são as disciplinas que nós vamos viver para que outras disciplinas elas começam a ser geradas em nós. Uma delas é a gratidão. A gratidão em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês e em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu perguntar: quem tem sido mais grato aqui depois dessa palavra? Ixi, vamos ter que pregar de novo sobre gratidão. Quantos têm sido mais gratos aqui, irmãos? Irmãos, nós precisamos ser mais gratos. Como nós murmuramos? A murmuração ela já faz parte da nossa vida, da nossa carne. De segunda-feira, então, irmãos, segunda-feira, acordar cedo, tem que começar a trabalhar. Eita, irmão, é onde a gratidão ela tem que começar a ser gerada, amém? Em nós, na segunda. A gratidão ela tem que ser algo que precisa ser gerado em nós, porque, irmãos, um cristão que não é grato é porque não entendeu o sacrifício de Jesus. Um cristão que não é grato não entendeu o que Jesus fez. É um crente que precisa de circunstâncias para ser grato. Mas um cristão que entende quem é Jesus e o que Ele fez não precisa de nada, precisa apenas dEle. Ele é a base de tudo. Ele está falando aqui: deem graças em todas as circunstâncias. Ele não está falando quando você tem dinheiro. Ele não está falando quando o seu casamento está bom. Ele não está falando quando os seus filhos estão vindo para a igreja. Eles estão falando em todas, inclusive quando você não tem dinheiro, inclusive quando o seu casamento não está bom, e inclusive quando os seus filhos não vêm para a igreja. É nesse momento que você tem que dar graças. É nesse momento que o seu coração tem que transbordar de gratidão.
Porque é fácil ser grato quando nós temos tudo. E é aí que nós desenvolvemos uma disciplina de gratidão. É ser grato quando acaba a luz, bem na hora que você tem que tomar banho para vir para a igreja e tá frio. E vir para a igreja mesmo assim. É ser grato enquanto está chovendo e você tem que vir para a igreja. É ser grato enquanto você tem um chefe ruim, mas graças a Deus você tem um trabalho porque te sustenta. É ser grato. E a 7ª disciplina é perdão. Mateus 18, 21, 12. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. E isso é diariamente, irmãos. Quantos estão dispostos a perdoar diariamente 70 vezes 7? Cadê os maridos aí para perdoar as mulheres? Cadê as mulheres para perdoar os maridos? Aleluia! Já perdoou hoje? É 70 vezes 7, irmãos. E não adianta fazer a conta na calculadora e ficar contando não, viu? É perdoar. Quantos aqui já tiveram que perdoar algum irmão na igreja? Porque você passou do lado e o irmão não te cumprimentou. Coitado, o bichinho é míope, você acha que não te cumprimentou. Aí você tem que ir lá e perdoar. E o irmão nem sabia que você tinha passado do lado. Então, irmãos, é perdoar. O tempo todo é perdoar. É perdoar quem nos ofendeu. É perdoar as palavras que nos foram lançadas. É perdoar os nossos pais. É perdoar pela nossa infância. Sabia que nós precisamos perdoar até hoje, adultos, coisas que acontecem na nossa infância? Porque muitos dos adultos que estão aqui hoje é o reflexo da falta de perdão na infância. Há perdão que precisa ser liberado em nosso meio diariamente. E irmãos, a palavra diz, e o pastor pregou, não tem como nós pedimos perdão para Deus e não aprendemos a perdoar, porque Deus não perdoa a quem não perdoa. É a oração do Pai Nosso. E nós precisamos do perdão de Deus diariamente. Por isso, esse é o nosso desafio. Se essa é a prática que nós precisamos ainda exercer nessa disciplina, que ela seja feita em nós. Ore para Deus e peça: Senhor, me ensina, me ajuda a perdoar. Me ajuda porque é difícil, mas eu sei que o Teu Espírito em mim, Ele pode fazer isso. E eu sei que quando isso começar a acontecer em mim, muitas coisas vão começar a mudar na minha vida. Tem muito crente, irmãos, presos ainda por falta de perdão. Muito crente ainda amargurado. Muito crente dentro da igreja sem receber aquilo que Deus tem, porque não perdoa. E nós precisamos liberar o perdão urgentemente, se nós cremos que Jesus está voltando. Amém? E quando nós perdoamos, irmãos, existe uma celebração no nosso coração. Um irmão, uma irmã, um cristão que tem um coração leve, ele aprende a ser o quê? Alegre. Foi a última disciplina. Ele aprende a ser feliz. Ele aprende a ser contente em toda e qualquer situação. Ele chega pulando de alegria no culto, igual o Neto ontem. Ele vem feliz, irmão. Porque Filipenses 4 diz: alegrem-se no Senhor. E novamente eu digo: alegrem-se. Alegrem-se. É novamente: alegrem-se. É nas dificuldades: alegrem-se. Alegrem-se. Nós precisamos estabelecer algo na nossa vida. Eu sou a pessoa mais feliz dessa terra. Por quê? Porque eu tenho Cristo. Isso me basta. Por isso eu sou feliz. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, vão saber da sua história. E vão falar: mas como que você consegue estar sorrindo? Porque eu tenho Jesus. Por isso eu sou feliz.
As pessoas à nossa volta vão querer Jesus por conta da nossa alegria. Porque, irmãos, vamos lá. Não tem nada mais ruim e chato do que você chegar perto de alguém que está triste. E tristeza, irmão, peraí, vamos colocar um parênteses aqui. Vai ter dia que nós vamos estar tristes, amigo. Amém? Não tem como, nós somos seres humanos. Mas a tristeza, ela não pode ser maior do que a nossa alegria. Mesmo que há tristeza em nós, nós precisamos reconhecer que tem um Deus. E a tristeza, ela não pode nos dominar. O que eu digo é, nós não podemos chegar perto de uma pessoa que está tomada pela tristeza. Porque quando a pessoa ela é tomada pela tristeza, tudo para ela é ruim, tudo para ela não dá certo, tudo para ela dá errado. E ela sempre está de cara feia. Alguém conhece algum crente assim? Não fala. Não. Aqui não tem, né, Creuzinha? É, né, Creuzinha? Aqui não tem, né? Todo mundo é feliz, né, Creuzinha? Por quê? Porque não tem nada melhor do que a gente chegar a alguém. E às vezes a gente está triste, alguém chega em nós, dá um abraço, dá um sorriso, lança uma palavra. Porque é o que nós falamos em Provérbios ontem. Um coração triste, um coração desanimado, ele precisa receber palavras boas. Então, se nós somos essas pessoas felizes, nós somos esses que vão levar as palavras boas para aqueles que precisam. Amém? Então nós vamos ouvir aqui não testemunho, nós vamos ver pessoas felizes, dando testemunhos de alegria, porque Deus é poderoso. Amém? Esse é o nosso Deus. Irmãos, depois de tudo isso que nós entendemos, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos pôr tudo isso o quê, irmãos? Em prática. Porque senão tudo isso é apenas conhecimento e informação na nossa vida. E no próprio texto de Filipenses 4, no versículo 9, ele fala: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, qual que é o desejo, primeiro de Deus, e depois o nosso desejo, como igreja, como pastores aqui? É que tudo isso, irmãos, não sejam apenas conhecimento. Vocês não estão aqui sabendo mais sobre a palavra, sobre a oração, sobre o jejum, não. Mas tudo isso se torne prática em nós. Nós precisamos desenvolver essa prática. E praticar é exercitar. Praticar é estar ocupado com isso. É eu estar ocupado com a palavra, ocupado com a oração, ocupado com a gratidão. É comprometer-se com. Então eu me comprometo a praticar a palavra, a leitura da palavra. Eu me comprometo em orar todos os dias. Eu me comprometo a jejuar. Então é um comprometimento. Então o que ele está falando? Olha, ponham em prática, exercitem, né? Comprometam-se em fazer todas essas coisas, para que vocês tenham paz, para que vocês, o Deus de paz esteja com vocês. Então, irmãos, eu não vou perguntar quem é que está praticando todas essas disciplinas desde quando a gente começou. Mas eu vou desafiar vocês a saírem daqui hoje desejando viver cada uma dessas disciplinas. Pedindo ao Senhor para que isso não seja roubado e nem negligenciado de nós. Talvez no começo nós vamos precisar de alguém que esteja ali nos cobrando. Leu a palavra, orou, jejuou. Talvez esse seja o nosso marido, o nosso amigo. Talvez as pessoas do de casa em casa seja essa pessoa que vai desafiar cada um de nós a estar na disciplina espiritual. Porque eu vou dar um exemplo, a minha filha. A minha filha, ela sabe que ela tem que escovar os dentes todo dia. Mas, irmãos, todo dia, absolutamente todos os dias, eu tenho que perguntar: Bia, você já escovou os dentes? Ai, esqueci, eu sei. E ela sempre usa essa palavrinha que me deixa, eu sei. Aí eu sei. Aí no meio, quando ela tá indo pro banheiro, e olha que a gente mora num apartamento, não tem nem como distrair muito. Ela tá indo pro banheiro, ela sai e vai para outro lugar. Eu, Bia, você já escovou os dentes, Bia? Ai, é verdade, eu sei. E vai. Beatriz, pega essa escova, escova os dentes, Beatriz. Aí eu fico lá, escova os dentes. Então, irmãos,
eu preciso estar ali, ó. Por quê? Porque ainda há imaturidade. É uma criança. Então eu preciso estar ali, escovando os dentes. Tem algo que está distraindo ela. Tem algo que é mais importante do que os dentes. Porque ainda ela não sabe o preço que é ir num dentista. E eu quem diga. Ela não sabe o que é fazer um canal. Ela não sabe o que é arrancar um dente, ter um dente dolorido. Talvez quando ela começar a ter todas essas coisas, ela vai lembrar. Eu preciso escovar mais os dentes. Não é? Mas porque ela é uma criança, irmãos. E muitas vezes ainda nós somos crianças espiritualmente. E não há problema nisso. O problema é nós permanecermos nisso. Talvez hoje, você, apesar de ter 10 anos de igreja, esteja aprendendo agora a importância de ler a palavra. E tudo bem. O importante é, a partir de hoje, você não continuar como você estava antes. Por isso que a disciplina, eu vou dizer, a disciplina ela é uma ponte, irmãos. Vamos colocar aqui que a disciplina ela é como se fosse uma ponte. De quem eu sou, a ponte para aquilo que Deus quer que eu seja. Então eu vou passar por essas disciplinas para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu seja. Vocês estão entendendo? Então a disciplina ela é essa ponte de quem eu sou para aquilo que Deus quer que eu seja. Então tudo bem se você tem 10, 20 anos de igreja e até hoje você não conseguiu. Mas não permaneça nesse lugar. Faça uma aliança com o Senhor. E diz, Senhor, eu preciso viver essas disciplinas na minha vida. E Provérbios 23, 12 diz assim, irmãos. Eu queria que você anotasse. Provérbios 23, 12. Dediquem à disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Eu vou repetir. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Por que Provérbios está falando para que nós venhamos dedicar ao nosso coração? Porque é o que eu disse. O nosso coração é a fonte dos nossos desejos. Então por isso que nós precisamos disciplinar o nosso coração. Nós precisamos estar todos os dias dizendo, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar mais. É você colocar uma pessoa que seja a sua mãe espiritual, como eu sou da minha filha, para ficar na porta do banheiro fazendo ela escovar os dentes. É você pedir para alguém falar assim, olha, eu tenho dificuldade. Irmãos, nós somos uma igreja, nós somos uma família, irmãos. Então nós não temos aqui dificuldade de eu chegar na Ira Maia e falar assim, Maia, eu tenho dificuldade com jejum. Jejua comigo? Eu sei que você não tem, eu sei que você consegue jejuar. Jejua comigo? Mas eu tenho problema, talvez, com a oração. Chego na Geralda, que é mulher de oração, e falo assim, Gê, ora comigo. Eu sei que você ora todo dia, meio-dia. Posso orar com você? Aí eu sei que a Camila tem uma voz maravilhosa e adora o Senhor todos os dias no banheiro. E falo para ela, Cá, eu preciso adorar mais a Deus da forma como você adora. Eu vejo como você se entrega no louvor. Eu vejo como você adora o seu Senhor. Eu quero adorar, me ajuda, me ensina. E eu chego no Neto e falo assim, Neto, eu vejo que você é um homem cheio de gratidão. Eu tenho dificuldade em ser grato, Neto. Eu sempre estou murmurando, Neto, me ajuda com essa disciplina. Eu preciso ser grato. Irmãos, quando todos nós estivermos assim, um ajudando o outro, essa igreja vai estar desenvolvida nas disciplinas espirituais. Eu vou chegar em alguém, vou chegar no Renzo, você é um homem que perdoou. Você é um homem que libera perdão. Eu preciso sentar e aprender com você. Me ensina a perdoar como você tem perdoado. E nós vamos sentar com ele e aprender. E é isso, irmãos. Por isso que nós estamos aqui como igreja. Porque eu não consigo sozinha. Irmãos, eu não consigo todas essas disciplinas sozinhas. Quando eu vejo, eu estou murmurando. Quando eu vejo, eu estou de cara feia. E cara feia é o meu
né? Charles fala, você só sai de cara feia nas fotos. Eu falo, preciso fazer um botão. Por quê? Quando eu vejo, eu já tô assim. Mas quando eu tô com pessoas que mudam aquilo que eu sou, é melhor, irmão. E é por isso que nós somos igreja. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós vamos aprender com os outros, viver uma disciplina espiritual. E a disciplina espiritual, amém.